tudo bem? Que a paz esteja com você. Bem-vindo à nossa aula. Hoje estaremos estudando sobre desenvolvimento tecnológico, lança questões sobre o futuro do trabalho, tá? Então vamos resumir esse tema sobre desenvolvimento tecnológico. Olha, é o seguinte, esse assunto tem muito a nos ensinar. A gente percebe que no finalzinho do século XIX e início do século XX, as coisas começaram a mudar, não é? O mundo começou a mudar, o mundo começou a sofrer transformações em todas as áreas tecnológicas, científicas, urbanas, não é? Sociais. E a gente vê que tudo isso acabou trazendo uma influência muito grande, muito forte na vida das pessoas. E é sobre isso que nós iremos falar nesta oportunidade. Então veja bem, olha só, consequência do sistema de injeção eletrônico. Isso é uma coisa que já aconteceu já no finalzinho do século XIX, viu? Já no início do século XX. E olha só as consequências, né? As mudanças, as implicações. A mudança hoje incorporada significou na época não somente o melhor aproveitamento do motor e a redução da emissão de gases poluentes, mas resultou também em alterações na indústria automobilística, tanto nas linhas de montagem como nas oficinas mecânicas que fazem a manutenção, revisão e reparo dos nossos carros. Então, olha só, a injeção eletrônica, ela começou a substituir aí uma outra peça que fazia mais ou menos a mesma função, denominada de carburador. Porém, com a injeção, os carros passaram a poluir menos, passaram também a ter um melhor desempenho, a consumir menos, né? Então, isso foi o lado bom da injeção eletrônica ser adicionada aos motores. Porém, o outro lado, a outra implicação é que isso levou os mecânicos a terem que se atualizarem, se adaptarem a essa nova realidade para poder fazer as manutenções, revisão, reparo dos carros, né? Porque agora havia sofrido uma mudança. Então, todos os mecânicos, nem todo mundo, que não estavam habituados a lidar com essa questão da injeção eletrônica, agora tiveram que fazer uma capacitação, uma atualização dos seus conhecimentos para poder atender bem aos seus clientes. Isso é avanço tecnológico, isso é aumento da ciência. E a palavra de Deus ela já havia falado sobre isso. No capítulo 12, versículo 4 do livro do profeta Daniel, lá nós encontramos uma afirmação profética a respeito desse assunto. Lá o profeta diz que a ciência se multiplicaria, o saber aumentaria, muitos andariam de um lado para o outro, né? E a ciência se multiplicaria. Então, é claro que no finalzinho do século XIX muita coisa já havia acontecido, mas a gente vê uma rapidez muito maior a partir do início do século XX. Quando a gente chega no início do século XX para cá, todo o século XX nós poderemos dizer que o século XX comparado aos séculos anteriores foi o século que se destacou no quesito desenvolvimento, avanço científico e tecnológico. Claro que quando terminar o século XXI, essa análise vai ser bem diferente. A gente vai perceber que o século XXI vai deixar para trás todos os outros e vai superá-los nessa questão de desenvolvimento científico e tecnológico. Agora vamos ver, consequências pessoais do trabalho no novo capitalismo. Relata uma pesquisa realizada em uma padaria. Após a automação do estabelecimento, as máquinas é que faziam o pão. Cabia ao padeiro apenas apertar os botões certos. Assim, em vez de oferecer ao trabalhador a possibilidade de exercer novas atividades por extinguir o desgaste físico,
a automação desqualificou o trabalho dos padeiros, pois qualquer pessoa poderia exercer o ofício e os obrigou a buscar novas ocupações. Então, a gente percebe aí que uma pesquisa realizada numa padaria, com as inovações tecnológicas, a gente percebe que agora as máquinas elas começaram a ameaçar algumas profissões, nesse caso, desse grupo de profissionais em pesquisa, os padeiros, porque agora qualquer uma pessoa poderia apertar o botão certo e a máquina faria todo o processo de amassar a massa, prepará-la e fazer o pão. E se isso poderia ser feito através de máquina, consequentemente a produção seria maior, a máquina não precisa de descanso, apenas de manutenção, e alguém apenas para manuseá-la, que, claro, não exigiria tanto esforço. Então, essas inovações elas acabaram trazendo um impacto muito grande em todas as áreas sociais, porque a gente percebe que, nesse caso, esse grupo de trabalhadores de repente se deparou com essa grande novidade, não estava preparada para tamanha novidade e então teve que agora buscar a sua sobrevivência em novas ocupações. E quero dizer para vocês que isso continua acontecendo até hoje. A gente vê que as inovações elas estão acontecendo num ritmo cada vez mais acelerado e nós precisamos estar com o olhar para o futuro e nos preparar para essas transformações, acompanhar a evolução que o mundo está passando, para que quando chegar a nossa vez, o nosso momento de entrar para o mercado de trabalho, que nós possamos estar atualizados, capacitados a manusear quaisquer que sejam os equipamentos necessários, né? Aqui nós encontramos um pesquisador denominado André Guimarães Augusto. Ele faz uma avaliação a respeito desse assunto. Ele diz assim, não é verdade que o fato de não se mobilizar primordialmente os recursos corporais não implique uma atividade rotineira e fatigante. Forçadas a acumular outros empregos, os padeiros tiveram sua rotina modificada e a jornada de trabalho estendida. Mesmo que hoje um trabalhador de fábrica tenha que ter mais conhecimento do que o trabalhador do século XIX, a distância entre o seu conhecimento e o necessário para a organização da produção são muito maiores do que os do trabalhador do século XIX. Olha só que avaliação interessante do André Guimarães Augusto, né? Olha só, pessoal. Ele está dizendo aqui, em outras palavras, é o seguinte, que no século XIX, ou no início do século XIX, vamos dizer assim, quem era padeiro era padeiro, quem era pedreiro era pedreiro, quem era pastor era pastor. E isso era um trabalho já que já vinha durando milênios. E não havia segredo praticamente no exercício de uma função como essa, porque todos dominavam praticamente o conhecimento em suas áreas específicas, cada um. Agora, quando as coisas começaram a mudar, a gente vê que as transformações acontecem num ritmo tão rápido que os profissionais eles precisam estar em qualificação o tempo todo. Aí o que ele está dizendo aqui é o seguinte, que mesmo que hoje um trabalhador de fábrica tenha que ter mais conhecimento do que o trabalhador do século XIX, mas ainda assim, a distância entre o conhecimento que ele tem e o que é necessário, né, para a produção são muito maior. Essa diferença aí do conhecimento que a pessoa tem para o que ele precisa saber dentro da sua própria área de conhecimento e de atuação é bem maior, bem mais ampla do que a do trabalhador do século XXI. Então, essa é uma análise feita, não é? E é muito interessante a respeito desse assunto. Tá? Então, assim,
O que a gente conclui? A gente sabe que o mundo ele passa por transformações o tempo todo. E nós temos a responsabilidade de transformar o nosso mundo também. E eu quero finalizar a nossa aula de hoje dizendo um pensamento do apóstolo Paulo. No capítulo 12, versículo 12, ele diz assim: olha, não se amolde ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tá, então, as transformações tecnológicas são úteis, são necessárias? São. Profissionalmente, né? E hoje a tecnologia ela tem ajudado o homem em todos os sentidos, claro, sem dúvida nenhuma. Porém, no quesito adoração, no quesito salvação, ela não contribui muito, a não ser que nós tenhamos educação espiritual e mental. Por isso é importante que a gente reconheça que o mundo está passando por transformações e que nós precisamos estar atualizados, atentos a estas mudanças e utilizá-las em nosso benefício e benefício do nosso semelhante, mas sem se esquecer de que o nosso mundo, o nosso interior, precisa ser moldado, precisa estar transformado à semelhança do caráter de Jesus, tá bom? Então aqui eu quero agradecer por assistir a nossa aula e até a próxima, se Deus nos permitir, tá? Deus te abençoe e até lá.